pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade hoje à introdução aos conceitos de ótica geométrica, trabalhando um pouco os princípios que a gente comentou na última aula. O princípio da propagação retilínea de luz, o princípio da reversibilidade do raio de luz, o princípio da independência do raio de luz. Então é bom revisar esses princípios antes de vocês seguirem adiante, tá? E a forma como a gente tem para analisar essas situações é aplicando basicamente em câmera escura, que é o exemplo mais famoso, mais simples e mais objetivo de trabalhar isso, e projeções de sombra e penumbra de maneira geral. Então, o que é uma câmera escura? É a precursora da câmera fotográfica. A câmera escura, vocês conseguem ver aqui, eu tenho um objeto real. Esse objeto, dentro de uma câmera escura, que é uma caixa escura, por onde entra luz só por um orifício, eu consigo projetar a imagem daquele objeto. Basicamente, se fosse uma máquina fotográfica, essa parede de trás seria o filme ou o sensor fotossensível, onde a imagem seria criada para ser revelada, por exemplo. Né? E essa projeção é semelhante ao que acontece numa sala de cinema, é semelhante ao que acontece numa câmera fotográfica, então no projetor de slides. Então a gente vai começar a analisar o mais simples para chegar a trabalhar futuramente objetos ou aparelhos mais sofisticados, tá? Bom, então basicamente como é que funciona uma câmera escura? Eu tenho um objeto real, esse objeto ele se encontra a uma determinada distância da minha câmera escura, que pode ser, por exemplo, uma caixa de sapato pintada de preto por dentro, algo bem simples mesmo. Esse objeto está a uma distância D da câmera, possui uma altura H, e quando eu analiso a projeção dos raios de luz, para que a imagem seja formada lá dentro, um raio de luz tem que sair do objeto e chegar até a parede interna. Outro raio de luz, assim como infinitos raios sairão de todos os pontos do objeto, vão atravessar um pequeno orifício na câmara escura e atingir a parede oposta. Essa imagem ela vai ter uma altura diferente, menor, obviamente, para caber dentro da caixa. E a câmara escura tem uma profundidade. O que a gente pode analisar a partir disso? Princípios da ótica geométrica, né? O que a gente pode analisar a partir da geometria plana? Eu tenho aqui um triângulo deitado, onde a base é Hzão e a altura do triângulo é D maiúsculo. E eu tenho um triângulo menor, onde a base é Hzinho e a altura desse triângulo menor, que está deitado também, é Dzinho. Ora, que eu tenho ângulos opostos pelo vértice, eu tenho aqui essa imagem paralela a esse objeto, portanto, os ângulos da base também são iguais. Então, eu possuo aqui dois triângulos semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, eu posso dizer que a altura de um está para a altura do outro, ou base de um está para a base do outro, assim como a altura de um está para a altura do outro. Do maior para o menor, do maior para o menor. Eu tenho aqui a relação de proporcionalidade que eu obtenho da semelhança de triângulos, esses dois triângulos formados pelas projeções dos raios, e eu vou usar essa relação em todos os casos de projeção. Todos, absolutamente todos. Aí você pode perguntar, mas professor, por que eu estou usando só esses dois raios? Na verdade, eu tenho infinitos raios saindo, porém, eu só vou me ater aos raios de luz que conseguem passar por esse orifício. Porque pense bem, os raios de luz que não passam pelo orifício não vão interferir na minha imagem. Eles vão se perder por aí. Então só importa para mim os raios de luz que passam pelo orifício. E para que esse raio de luz que sai da parte superior consiga passar pelo orifício, ele tem que passar na diagonal, razão pela qual a imagem formada ela é invertida. Certo? Bom, nessa relação de semelhança, o detalhe que você tem que lembrar é: eu não preciso ter obrigatoriamente os dados no SI.
Basta que você trabalhe com os dados na mesma unidade de medida. Tá? Bom, outra aplicação que a gente pode ter são as projeções. Por exemplo, eu consigo descobrir a altura de um edifício através de uma árvore, de uma estaca, de uma pessoa, de uma coisa que eu consigo medir facilmente. Por exemplo, o edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento de 72 metros, simultaneamente, uma árvore de 2,5 metros de altura do lado do edifício projeta uma sombra de 3 metros. Bom, o que eu posso dizer aqui? Os raios solares eles têm a mesma origem. O Sol aqui, nesse horário, formando o mesmo ângulo com o chão, com a horizontal. Então eu tenho esse ângulo é igual, o prédio e a árvore são paralelos, então eu tenho esses dois ângulos também iguais. Eu tenho dois triângulos semelhantes. Então reparem que tanto na câmara escura quanto nas projeções de sombra, eu vou sempre buscar relações de semelhanças para eu poder relacionar. E as equações terminam caindo no mesmo formato. Semelhança de triângulo. A altura do grande está para a altura do pequeno, assim como a base do grande está para a base do pequeno. A relação é a mesma da câmara escura. Ora, a altura do prédio está para a altura da árvore, assim como a base, que é a sombra do prédio projetada, está para a sombra da árvore. Resolvendo essa relação, eu tenho que o prédio tem uma altura de 60 metros. Ou seja, uma forma mais prática de se medir a altura de um grande monumento. Por exemplo, eu poderia, ao invés de uma árvore, eu poderia usar uma estaca de madeira. Mais fácil de ser medida. Bom, a ideia é a gente aplicar esses conceitos. Lembrando que essas aplicações de exercício e de análise dessas situações e problemas são todas partindo do princípio de que os princípios da ótica geométrica estão todos respeitados, né? Bom, agora por favor peguem o SME, livro 2, unidade 2, capítulo 5. A parte do livro texto não é o caderno de atividades ainda para trabalhar essas questões. A princípio essas questões elas não vão valer como tarefa APA pontuada. Elas são tarefas para exercício, para que vocês possam tirar as dúvidas no chat. Lembrem-se, tem que tirar a dúvida, não deixem acumular, certo? E na próxima aula a gente vai ter uma atividadezinha que começa a computar para vocês, tá bom? Valeu, gente, bons estudos. Aproveitem para tirar as dúvidas depois.